Amém. Eu gostaria assim apenas de compartilhar um versículo, né, que Deus colocou no meu coração e compartilhar junto com vocês aquilo que Deus colocou no meu coração para trazer para vocês. Deus, ele é maravilhoso. Se encontra no livro em Efésios 6. Deixa eu procurar aqui, peraí um pouquinho, tá? Efésios 6. Se você quiser acompanhar, aí você pode abrir aí a Bíblia enquanto eu procuro aqui. Tô meio lenta para procurar aqui, mas a gente chega lá. Achei. Eu gostaria de compartilhar com vocês sobre a graça de Deus, porque é a graça de Deus que nos fortalece, que nos enche, que nos faz caminhar, nos faz vencer. E até eu coloquei assim que Deus manda falar assim que a minha graça te basta. Não é a minha não, tá? É a graça de Deus, é Deus que está falando aqui. A minha graça te basta. Se você está preocupado com alguma coisa, mas sabe que nós vivemos debaixo da graça de Deus, vivemos debaixo da graça do Senhor. Então, Deus, ele fala aqui nesse versículo, assim, no versículo 8, que porque pela graça sois salvo, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha que maravilha! Saber que essa graça aqui, ela não vem de nós, ela vem do próprio Deus. É o próprio Deus que fala que a graça dele é que nos basta. Assim, eu vejo que eu aprendo assim nessa palavra que nós somos guiados pelo Espírito do Senhor. Somos guiados por Deus. É Ele que nos guia. O momento em que a pessoa aceitou a Cristo, aceitou a morte de cruz, essa pessoa ela passa a ser guiada por Deus, passa a ser guiada pelo Espírito Santo, não por ela mesma, mas é o Senhor quem os guia, é o Espírito Santo quem os capacita, é o Espírito Santo que dá força, é o Espírito Santo que ajuda. Então, nada mais, nada menos, nós somos guiados pela graça também de Deus. Essa graça que nos fortalece. E eu pergunto assim a você, qual foi o presente que você mais gostou de receber até hoje? Um presente assim especial, um presente que te fez feliz, um presente que deixou, que levou você assim às alturas. Puxa vida, olha que presente! Ganhou a chave de um carro. Talvez tenha pessoa que tenha ganhado a chave de um carro. Imagina você ganhar a chave de um carro. Nossa, esse presente vai te levar às alturas, vai te fazer feliz, porque alegre você já é, porque nós temos a alegria do Senhor, que é a nossa força. Agora imagina se você ganha um presente, o que acontece? Então, o que eu quero dizer aqui é que a graça do Senhor, ela é um presente dado por Deus para nós, para mim e para você. Então, essa graça, ela é assim dado mesmo àqueles que diz não precisar. Eu não preciso da graça do Senhor. Eu não acredito na graça do Senhor. Mas quem não precisa da graça do Senhor? Aqueles que entregou a vida ao Senhor Jesus, aqueles que creram, aqueles que obedeceram a entregar, irmãos, a entregar tudo para o Senhor, deixar o passado, deixar de viver assim no pecado, no passado, na vida que vivia antes. E agora vive debaixo da graça de Deus. Em Coríntios, eu vejo aqui em 2 Coríntios, 2 Coríntios 12, o próprio Deus,
Paulo, ele nos traz, ele nos traz aqui um exemplo. Ele nos traz uma palavra assim de fé. Porque às vezes a gente pensa assim, mas eu tô tão fraco. Será que eu vou conseguir tal coisa? Será que eu estou caminhando no caminho certo? Às vezes entra dúvida no coração. Mas o Senhor está dizendo, nesta noite, a minha graça te basta. Então, não se preocupe. Não se preocupe. Se você vive debaixo da graça, se você vive debaixo dos propósitos do Senhor, a graça dele é que te faz vencer. É a graça deles que te ajuda a você caminhar, ajuda eu a caminhar, entendeu? Então nós somos salvos pela graça do Senhor, aquele que entrega a vida pelo Senhor, aquele que aceitou que Jesus ele foi morto ali na cruz do Calvário para derramar a graça dele sobre mim, sobre você. É por isso que nós vivemos debaixo da graça do Senhor. Então nós não temos como nos preocupar. Se você aceitou Jesus agora, porque eu tenho certeza que não é só as pessoas da igreja que estão assistindo, talvez muitas pessoas vão assistir essa live, mas a pessoa que está começando a caminhar com Deus, que está começando a servir ao Senhor, que está começando a andar com Ele, então saiba de uma coisa: a graça do Senhor é sobre você. A graça do Senhor é sobre aqueles que acreditam, que recebem de coração, entendeu? Que abre o coração para o Senhor, para que essa graça venha sobre a sua vida. Porque nós precisamos viver debaixo da graça do Senhor. Porque se nós não vivermos debaixo da graça do Senhor, a gente não vai vencer este mundo. Esse mundo é tribuloso, um mundo de pecado, um mundo de dor, de angústia, de tristeza. Mas tem uma grande diferença. A diferença é que eu e você vivemos debaixo da graça de Deus. Amém? Amém. Então, aqui em Coríntios 9, em Coríntios 12, 9, fala assim, ó. Então ele me disse, é Deus dizendo a Paulo, a minha graça te basta, a minha graça te basta, Paulo. A minha graça te fortalece, Paulo. É a minha graça que te sustenta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, Deus está falando ali, Paulo dizendo assim, ó, mesmo que eu me sinta fraco, mesmo que eu me sinta perdido, mesmo que eu me sinta triste, mas uma coisa eu tenho a graça de Deus sobre a minha vida. Paulo está dizendo isso, ele nos dá esse exemplo. Paulo, às vezes, ele tinha também seus momentos de fraquezas, porque ele é um ser humano como eu, como você. Ele tinha os seus momentos, mas ele acreditava, ele cria que Deus tinha sobre ele a graça, sobre a cabeça, sobre a nossa cabeça está a graça do Senhor. Nós estamos debaixo da graça do Senhor. Então não temos como nos preocupar. Eu vejo aqui que a palavra do Senhor, se a gente começar a ler a palavra do Senhor, acreditar que tudo aquilo que Deus fala é verdade, é mesmo. Na palavra de Deus, ela nunca vai dizer para você que você nunca vai ficar doente. Ela não vai dizer para você que você nunca vai ficar desempregado. Ela não vai dizer que você não vai passar por torturas. Não vai dizer que você vai ser murmurado. Ela não vai dizer que você vai ser angustiado. Não vai dizer que você vai passar necessidade. Não, ela não vai dizer. Mas ela vai dizer que você estando debaixo da graça do Senhor, mesmo que você estiver passando por tudo isso, mesmo que você estiver desempregado, mesmo que você tiver momentos assim de tristeza, abatido mesmo, que tem momentos que a gente se sente abatido, tem momentos que a gente se sente sozinho. Olha o Espírito Santo mudando a coisa aqui. Tem momento que a gente se sente sozinho, que a gente fala assim, Deus,
Parece que ninguém me entende. Parece que ninguém me vê. Mas uma coisa eu tenho certeza, que a graça do Senhor é que me fortalece. É a graça do Senhor que está me ajudando a vencer isso. É a graça do Senhor que está me guiando. É a graça do Senhor que está me protegendo. Então, é pela graça, tudo é pela graça, tudo. Tudo que nós passamos, tudo que nós fizermos, tudo que nós ganhamos, tudo que nós perdemos, tudo aquilo que seria um sonho para se tornar uma realidade, mas não aconteceu, mas vai acontecer. Sabe por quê? Porque a graça do Senhor é sobre a sua vida. A graça de Deus é sobre você. A graça de Deus é um termo mais conhecido que explique melhor que a graça é um favor merecido de Deus. Pela graça do Senhor nós somos salvos. Pela graça do Senhor nós conseguimos ver as coisas de Deus acontecendo na nossa vida. Pela graça de Deus nós vamos alcançar o céu. Nós não vamos alcançar o céu por méritos de obras, por fazer o bem, por desejar o melhor para alguém, para viver sorrindo. Não, nós vamos conseguir alcançar o céu pela graça do Senhor. Se nós não tivermos a graça do Senhor, jamais a gente alcançaria aquilo que Deus tem para nós. É por isso que Deus fala que aqueles que não têm a graça do Senhor não sentem o que nós sentimos. Aqueles que ainda não receberam Jesus no coração. E eu aproveito nesta palavra. Você que muitas vezes está me ouvindo ou vai ouvir, você que ainda não conhece a Deus. Eu falo assim porque com certeza as pessoas vão estar vendo. Pessoas que ainda não conhecem a soberania, o poder de Deus. E não conhece, não tem o conhecimento da graça do Senhor. Acha que apenas Jesus morreu na cruz por morrer. Acha que Jesus morreu ali porque ele era bonzinho. Porque ele foi um cordeirinho manso, que não abriu a boca, morreu ali. Mas tem uma coisa, tem uma diferença. Ele ressuscitou, foi para o céu ao lado do Pai. E hoje ele derrama a graça. O Espírito Santo do Senhor é que nos fala que Deus, ele enviou ali o teu Filho bendito Jesus para morrer ali na cruz do Calvário, para que hoje a graça seja sobre mim e seja sobre você. Amém? Que o Senhor, ele faça resplandecer a graça dele sobre nós. Quando muitos olhar para você, vão ver que você tem a graça de Deus. Quando você vê abrir a sua boca para falar, eles irão ver que em você está a graça do Senhor. Você quer ter essa graça? Confia no Senhor, obedeça a Ele, caminha com Ele, anda juntinho com Ele, é só andando com Ele, é só obedecendo a Ele, é só estar junto com Ele, que a graça dele nunca vai faltar, nunca faltou. Por um acaso a graça do Senhor já faltou para você? Me fala a verdade. Não faltou. Por que não faltou? Porque hoje você está caminhando. Você hoje tem o fôlego da vida. Você tem seu trabalho. Você tem sua família, que é uma bênção de Deus. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Somos um povo alegre. A alegria do Senhor é a nossa força. E por que nós somos povo alegre? Por que a alegria do Senhor é a nossa força? Porque a graça de Deus nos basta. A graça do Senhor é sobre a nossa vida. Mas podemos dizer também que aqueles que não têm a graça do Senhor precisa ter. Precisa começar a caminhar com Ele. Precisa reconhecer que Ele é Deus.
reconhecer que Ele é o soberano, reconhecer que só dele é que vem a graça. A graça não vem de outro lugar, a graça não vem do meu irmão, a graça não vem do homem, a graça não vem da mulher, a graça ela vem de Deus. É de Deus para com você. É por isso que ele diz aqui, a minha graça te basta. Então confia em Deus. Por qualquer luta que você passar, qualquer provação que você passar, saiba que Deus está no controle de tudo. Então você não precisa estar preocupado, você não precisa ficar triste, você não precisa se abater, você não precisa ficar assustado com o que está acontecendo lá fora. O mundo, tantas coisas estão acontecendo que aos nossos olhos não dá para a gente aceitar. É inaceitável o que está acontecendo no mundo lá fora. Porque o mundo lá fora, ele só tem dores. No maligno, o inimigo traz dor, traz tristeza. Não é Deus que está trazendo a tristeza. Não é Deus para que o inimigo use as pessoas. Então, Deus, Ele é o poder da graça, Ele é a nossa graça. Entendeu? Ele é o nosso Deus. E se nós vivemos debaixo desta graça, o mundo lá fora é lá fora. E nós é com o Senhor. A nossa confiança não está no mundo. A nossa graça não está no mundo. Se você sair por aí, você não vai achar graça nenhuma. O mundo está sem graça. Sem graça quer dizer, não tem graça. É uma coisa que não tem graça. O mundo está assim, está sem graça. Mas nós temos a graça. Nós vivemos a graça. Nós caminhamos com a graça. Entendeu? Então caminha com o Senhor. Não deixa de caminhar com o Senhor. Viva na graça do Senhor. Viva na comunhão com Deus. Espera em Deus. Espera em Deus. Tá passando o quê? Passando o quê? Eu estou passando isso. O meu amigo está tão furioso, está tão abalado. Vai lá, leva a graça de Deus na vida dele. Fala para ele que Deus é a graça, para ele aceitar esta graça. Muitos não querem aceitar a graça, muitos não querem a graça do Senhor. E o interessante é que a graça do Senhor, ela é oferecida, ela não é vendida. Ela não custou nada para mim e para você, ela não custou nada. Nós recebemos de graça, é um presente. Recebemos ela de graça. Mas teve alguém que pagou por isso. Teve alguém que pagou muito caro. E esse alguém é Jesus. É o Filho do Deus Altíssimo, que hoje está entronizado no céu, que está entronizado num trono de glória, nos contemplando, olhando para você, olhando para aquilo que você precisa. Deus, Ele tá te olhando do trono da graça com um olhar de ternura, com um olhar de amor, com um olhar de felicidade, porque Ele sabe que você vai conseguir, Ele sabe que você confia nele, Ele sabe que você está esperando nele, Ele sabe que você pode confiar no poder, no nome, nesse nome, Jesus, que é todo poderoso. Então, meu amigo, então, minha querida, minha irmã, meu irmão, começa a caminhar com Deus. Começa a viver a graça do Senhor. Não fique fora, não fique fora. Imagina você numa chuva, debaixo de um guarda-chuva, e aquela chuva caindo, tempestade acontecendo, pedra caindo daqui, terra rolando dali. Mas você está debaixo de um guarda-chuva. Então, a chuva ela está caindo fora do guarda-chuva. E você não está se molhando. Por quê? Porque você está debaixo daquele guarda-chuva. Então, simbolizando a graça do Senhor, simbolizando as mãos da vida. Então, não saia da graça.
Não saia, por favor, não saia debaixo da graça do nosso Deus. Fique ali, permanece ali, que a vitória é sua, em nome de Jesus. Tá bom? Tá entendendo? A graça do Senhor é sobre a nossa vida. Então creia nessa palavra. Creia nesta palavra, guarda ela no teu coração. Você que por um acaso deixou de ir para a casa do Senhor, por motivo talvez que aconteceu, só Deus sabe. Você que deixou de caminhar com Ele, você que deixou de servir a Ele. Então volta a servir a Ele, volta a fazer aquilo que você não fazia. Se você não está fazendo hoje, é porque você está sem a graça. A gente estando fora dos caminhos do Senhor, fora do aprisco, fora dos desígnios do Senhor, provavelmente você está sem a graça. Mas o momento em que você se arrepende, o momento em que você decide a voltar a caminhar com Deus, a voltar a confiar nele, a voltar a seguir ele, a graça, ela já é sobre a sua vida. Ela já volta sobre a sua vida. Então você não vai mais viver na desgraça. Desgraça é um termo, não é um termo de xingamento. Não é um termo de ofender. Não, a desgraça é porque você não está com a graça. Você precisa estar com a graça. Então volte para ele. Siga os passos do Mestre. Siga ele. Volte para o Senhor. Porque com certeza você vai ver a graça abundante sobre a tua vida. Porque Deus, ele diz para você nesta noite, mais uma vez, e para terminar, a minha graça te basta. Amém? Amém? A graça do Senhor te basta. Basta a mim, basta você. Amém? Então, seja confiante naquilo que você faz. Seja confiante naquilo que você faz para o Senhor. Faça com confiança. Faça com prazer. Faça com gosto mesmo. Faça com gosto. Porque Ele está na tua frente. Ele está na tua direção. E a graça dele nunca, 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 nunca vai faltar na sua vida. Amém? Que Deus possa abençoar você. Que nesse restante de dias dessa semana que está pela frente, que o Senhor possa ver que você está caminhando, que você possa ver a vitória na sua vida, que você possa ver o realizar de Deus na sua vida, que você possa ver os seus sonhos sendo cumpridos, sendo realizado, que você possa ver os desígnios de Deus, o propósito de Deus para a sua vida. Tá bom? Porque nós caminhamos com Ele, servimos a Ele com alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Deus te abençoe e Deus te guarde. Eu quero